Olá! Hoje estamos aqui para mais um episódio do Pod Saúde. Antes de começarmos, gostaríamos de agradecer aos nossos apoiadores, a Action Day, a Cicobi e a Casa Simone Interiores. Todo mundo já passou em algum momento da sua vida por algum momento de dor. Pode ser aquela dor profunda na alma da perda de alguém, pode ser uma dor de um coração partido, uma dor de cabeça, uma dor de dente, mas quem nunca passou por uma dor na coluna? Ou até mesmo aquela dor mais arrastada. Hoje a gente vem falar sobre isso, para trazer um pouco mais de informação para você e para que você não seja um refém dessa dor ao longo da sua vida. Para isso, hoje a gente trouxe o Dr. Christian Nunes, que vai conversar com a gente sobre esse tipo de dor e como melhorar. Então, Christian, pode falar pra gente um pouquinho da tua trajetória? Obrigado pelo convite, por estar aqui com vocês, podendo esclarecer um pouco dessas questões aí relacionadas à dor. Então, eu sou natural de Passo Fundo, fiz a minha formação em medicina na Universidade de Passo Fundo, formei em 2008, já faz um tempinho. Depois eu segui para o Rio de Janeiro, onde eu fiz a minha residência em neurocirurgia, no Hospital de Força Aérea do Galeão. E ao final da residência, eu fiz mestrado na Universidade Federal do Rio de Janeiro. E depois eu fiquei mais um período de 6 meses nos Estados Unidos, fazendo uma especialização em microanatomia neurocirúrgica. Fiz também a prova de título para a Sociedade Brasileira de Coluna, né? Que não é um pré-requisito para um neurocirurgião fazer cirurgia de coluna, mas eu achei que seria uma questão interessante, até por uma questão de certificação, né? Então a gente também faz parte da Sociedade Brasileira de Coluna, Sociedade Brasileira de Neurocirurgia. Venho me dedicando, especialmente nos últimos tempos aí, a tratar muitos pacientes com problemas de coluna e com dor também, né? Dores de outras origens, dores crônicas, enfim. Por uma questão de vida, de trajetória de vida, acabou se direcionando para esse lado. O maior volume dos meus pacientes é o que eu tenho feito mais realmente, né? Tratando pacientes com problemas de coluna e com dor. Bem interessante, porque a gente sabe hoje que no Brasil, em torno de 37% dos brasileiros sofrem com algum tipo de dor crônica. A dor crônica é aquela dor que passa de 3 meses. Então, imagine, 3 meses sentindo dor é algo enlouquecedor. E sabemos também que em torno de 21% dos brasileiros tem alguma queixa relacionada a dores de coluna. Então, acho que vem muito a calhar a gente começar a falar um pouco sobre isso. E como é que esse paciente... primeiro, né? Tu falaste que o neurocirurgião, ele não precisa dessa certificação. A coluna, para o leigo, às vezes ele acaba indo no ortopedista, às vezes acaba indo no neurocirurgião. Eu, particularmente, gosto de encaminhar os meus pacientes para a neurocirurgia, não é porque tu tá aqui, mas da minha formação eu sempre vi resultados muito bacanas, um cuidado diferenciado, né, com as patologias da coluna quando relacionado à neurocirurgia. Como é que chega esse paciente para ti? Normalmente ele vai sozinho ou ele já vem encaminhado de um colega? Na verdade, as duas coisas, né? Mas os pacientes não sabem, às vezes, que o neurocirurgião também trata a coluna, né? É uma diferença de formação. O ortopedista, ele faz 3 anos de ortopedia geral, depois ele faz mais 2 anos de subespecialização em coluna, para poder, então, estar apto a operar a coluna. Na neurocirurgia, não. São 5 anos de residência, e dentro desses 5 anos a gente tem tanto trata patologias do crânio quanto da coluna, né? Hoje os pacientes começaram a entender um pouco mais que o neurocirurgião também trata a coluna. Então muitos nos procuram diretamente, às vezes até através de... Hoje com as redes sociais a gente consegue divulgar melhor o trabalho, né? Então acaba descobrindo que a gente trata a coluna. E muitos pacientes também encaminhados de colegas, né? Que acabam chegando até a gente. Como você mencionaste, a dor crônica é muito prevalente, né? Esses dados é da Sociedade Brasileira de Estudo da Dor, da SBED. Então realmente quase 40% da população sofre com alguma dor crônica. E a questão da coluna, a estatística é até um pouco assim, ao longo da vida, 80% das pessoas vão ter dor na coluna. Seja uma dor aguda, temporária, ou seja alguma dor que dure mais tempo. Se eu pegar hoje, nesse momento, 11% da população mundial está com dor na coluna nesse momento. Entendeu? Mesmo que ela vá passar depois. Então, realmente são doenças muito prevalentes, muito comuns. Como você mencionaste, quem nunca teve uma dor, né? Eu mesmo já tive dor na coluna, me tratei. Há 15 dias eu te liguei porque eu estava mal da coluna, né? Verdade. E é uma dor que muitas vezes a gente acaba confundindo. De dia a dia de consultório. Eu acho que é muito bacana a gente conversar sobre isso, porque é o que aparece, né? Então, muitas vezes o paciente chega no meu consultório, que sou vascular, com uma dor na perna, achando que são das varizes ou que eu tô com um problema na circulação. O pessoal gosta muito de falar, né? Eu tô com um problema na circulação. E quando a gente vai fazer aquela conversa inicial, onde que começa a dor, a gente percebe que a dor não é lá na perna, a dor vem irradiada da coluna. E muitas vezes eu faço um tratamento de analgesia inicial ali até que chega ao colega, né? Porque não tem muita... É difícil a gente conseguir
explicar muitas vezes para o paciente que a dor lá da ponta do dedo do pé tá vindo lá de cima da coluna. Então, esse processo ao inverso também funciona. Carla, eu acho que tu percebe muito isso também nos teus pacientes pós-químio, né? Sim, agora você estava falando, eu estava pensando, o paciente oncológico é um paciente que muito frequentemente tem dor. Tá? E ele também tem a toxicidade do próprio tratamento, que aí entra as neuropatias pós-quimioterapia, dependendo do fármaco que a gente usa, é muito frequente. Chega para ti esse tipo de paciente, Christian? Como é que tu maneja? Não chega muito esses pacientes pra gente, mas eu já tratei alguns casos. São casos de difícil tratamento, né? A gente sabe que essas neuropatias pós-quimio, elas podem ser momentâneas, elas podem durar alguns meses e melhorar, e alguns pacientes ficam com essa neuropatia indefinida. Já acompanhei alguns pacientes que tiveram essa neuropatia pós-químio e que não melhoraram. Então, a gente tem que lançar mão de diversas medicações para tentar controlar os sintomas. Na maior parte das vezes, a gente consegue controlar, minimizar, mas é bem difícil de tratar completamente, porque a gente não sabe exatamente o mecanismo ainda pelo qual se dá, tem algumas hipóteses, né, desse dano no nervo, mas quando esse dano se torna permanente, é mais uma questão de contenção de danos, né, controlar a dor apenas. Mas é uma questão, assim... A quimioterapia é necessária, né? Sim, então... não, a gente põe numa balança, né? Custo-benefício, ele vai se beneficiar, a gente aceita aquela toxicidade. Mas só voltando um pouquinho, a gente falou neuropatia, a gente sabe o que é, mas de repente quem está ouvindo a gente não entende. Neuropatia é o quê? É um sintoma, né, que os pacientes que fazem alguns tipos de quimioterapia desenvolvem. Eles queixam-se formigamento, principalmente nas extremidades, tem perda de força, às vezes tem dificuldade para caminhar, eles perdem um pouco o equilíbrio. E eu vou falar um pouquinho da minha experiência, assim, a gente não tem como prever quem terá ou não essa toxicidade. Então, assim, eu tenho pacientes que fazem todo o protocolo quimioterápico e apresentam a neuropatia, apresentam esses sintomas depois que eu já terminei. Então, eu não tive nem a chance de diminuir, trocar o fármaco. E, por outro lado, tem aqueles pacientes que iniciam o tratamento e já começam com a neuropatia, já começam com as queixas, e aí sim, aí eu consigo diminuir, encaminhar para o neuro, usar algumas medicações, inclusive anticonvulsivantes, antidepressivos, que ajudam bastante. Mas, realmente, é uma doença difícil manejo. E só para deixar claro, Christian, não é cirúrgico, né? Não se encaixa, né? Não, de forma nenhuma. A neuropatia desse tipo é cirúrgica. Uma outra coisa também na área da oncologia que a gente vê às vezes é neuropatia, ou às vezes, dependendo do caso, até mielopatia secundária à rádio, né? A rádio também pode fazer, especialmente em doenças da pelve, ali, que radia a região onde está passando o plexo lombosacro, ali, que vai para as pernas, também acontece, né? Não é tão frequente assim, mas pode fazer uma neuropatia pela rádio. Então, são complicações de tratamentos, mas que a gente tem que lidar, né? Faz parte do dia a dia. Tá, e deixa eu só voltar ali quando tu começou a falar com a Gypsy, que tu falou do manejo, tratamento cirúrgico da coluna. Eu já acompanhei alguns pacientes não oncológicos que foram submetidos a procedimento cirúrgico e eles têm uma resposta muito boa, né? É uma coisa meio mágica, assim. Se tu puder me explicar, assim, quem realmente tem aquela hérnia de disco que tem indicação, que não vai fazer atividade física, não vai tratar com medicamento e vai direto para a cirurgia. Tem isso ou são passos? A maior parte dos pacientes é bem como tu falaste, são passos, né? Então, a maior parte dos pacientes, ele faz o tratamento clínico, se não resolve, a gente pode lançar mão, às vezes, de um bloqueio, uma infiltração, com medicações para aliviar a dor dele, e não resolvendo, passar para a cirurgia. Quando que a gente pensa em cirurgia diretamente? Basicamente, pacientes que têm perda de força, por causa de uma hérnia, alguma compressão de nervo, pacientes que têm o que a gente chama de síndrome da cauda equina, que é quando é uma hérnia muito grande, comprime todas as raízes nervosas que vão para as pernas, então o paciente perde força, sensibilidade nas pernas, perde controle da urina, né? Então esse paciente é um paciente que a gente pensa em cirurgia, ou quando a dor não consegue ser controlada com nada, e acontece. Tem pacientes que a gente usa altas doses de medicação, o paciente começa a ter efeito colateral da medicação, a dor não é controlada, aí a gente parte para a cirurgia meio que quase direto. Mas são esses os casos em que tem uma indicação de cirurgia, como é que eu vou dizer, mais pulando certos passos. A maior parte dos outros pacientes, a gente sempre segue esses passos. O correto, na verdade, é seguir esses passos. Tratamento clínico, com medicamento, com reabilitação. Não resolveu, ou às vezes a medicação não está resolvendo muito, faz um bloqueio, uma infiltração, que vai ajudar a tirar a dor daquele nervo que está doendo. E com o passar do tempo não está resolvendo, aí sim a gente pensa em cirurgia, né? Fala para os pacientes, o que o manual manda, né? 6 semanas de tentativa de tratamento clínico numa hérnia de disco que tem dor irradiada para a perna, alguma dor radicular que a gente chama, né? Que é uma dor secundária à compressão de nervo. Então, passaram-se 6 semanas de tratamento, não está resolvendo, bom,
aí a gente começa a pensar no tratamento cirúrgico. Normalmente, escuto uma dor cíclica, uma crise de hérnia. Então, tem aquela dor mais pontual e ela tende a passar e depois retornar. Isso é verdadeiro? O paciente que se acostuma com essa dor, como é que funciona isso, Christian? Depende muito de cada paciente, porque assim, quando a gente fala em hérnia, a gente pensa, hérnia de disco, ponto. Não, depende muito de onde a hérnia está, como é a anatomia da coluna desse paciente. Algumas pacientes têm a coluna com menos espaço. Se essa hérnia está comprimindo diretamente o nervo contra alguma estrutura óssea, por exemplo, às vezes essa dor não passa. A maior parte desses pacientes que têm crises e melhoram, eles não têm uma hérnia tão grande, ela toca no nervo, e aí às vezes por um período ali a pessoa fez um pouco mais de esforço, não se cuidou muito bem, aí ela comprime o nervo, dá uma crise de dor, melhora, ela toca, segue a vida dela, daí a pouco tem outra crise. Tem alguns pacientes que têm sintomas assim mesmo. Mas esses pacientes até eles demoram muito para nos procurar, né? Porque eles têm a crise, fica uma semana, 15 dias e tal, melhora a dor, vai, segue. Daqui a pouco ele vai ter uma crise que não vai melhorar. E aí, geralmente, é que eles acabam nos procurando. Aí, quando vai conversar, você diz, não, mas eu já vinha com uma dor há um tempo, aquela coisa toda. Então, uma questão agora que eu até lembrei de comentar é, qual é a importância de avaliar isso? Porque o que a gente sabe até a gente falou no início sobre dor crônica, né? Então, a dor crônica, ela é uma dor que dura por mais de 3 meses, aonde a causa inicial dela não está mais presente. Ou seja, vamos dar um exemplo da hérnia. O paciente teve uma hérnia, não procurou atendimento, ficou 3 meses ou mais sentindo dor. Pode ser que essa hérnia regrida e a dor continue. Mesmo que ele não tenha mais a hérnia comprimindo o nervo. Porque criou-se ali uma memória de dor no cérebro e o cérebro fica, entre aspas, enganando o paciente, dizendo que é para ele ter dor, onde não tem mais uma lesão ali. Além de alguma alteração estrutural que possa acontecer no nervo. Uma outra coisa que eu uso como exemplo para os pacientes é a síndrome do membro fantasma, né? Que é o paciente que foi amputado e ele ainda sente a mão ou sente o braço, ele sente como se estivesse ali. E alguns, inclusive, têm dor, né? Você deve ver isso, né? A gente vê bastante no consultório os pacientes que têm uma amputação de perna, que acaba sendo mais frequente no meu dia a dia. Uhum. E queixam-se de continuar sentindo o pé, sente coceira no pé, sente dor naquele pé que não existe mais. Então, essa é a famosa dor fantasma e que não é tão fácil assim de ser tratada também. Então, é uma terapia comportamental, porque a gente tem que mudar essa memória do cérebro, daquela sinapse que ele está fazendo lá para baixo, para aquela dor. E também a questão de uso de medicações para dor crônica para tentar modificar esse dia a dia. Não é muito fácil, mas dá certo. Falando em dor crônica, Christian, uma dor que até teve agora, dia 7 de outubro, né, que foi o dia de conscientização internacional sobre a neurologia do trigêmeo, que é uma dor bem impactante, que às vezes limita a pessoa, né, de fazer suas atividades normais, e eu recebo às vezes no consultório, porque é uma dor que fica meio camuflada, né, o paciente acha que é dor de dente, acha que é problema de ATM, e aí tu vai investigar e chega à conclusão que não tem problema dentário envolvido, e é uma dor muito severa. Daí a gente caminha pro neurologista, né, pro neurocirurgião, para ver o que pode ser feito com medicação, e é um tratamento que eu sei que é muito difícil, muito complicado. Quando chega um paciente assim com neuralgia do trigêmeo, vocês tentam primeiro a medicação, obviamente, para ver se melhora, se controla, ou já sabe que vai ser aquele casamento com o paciente por longa data? Então, esses pacientes com neuralgia trigeminal são casos bastante complexos, né? A gente sabe que em torno de 75% dos pacientes com neuralgia é o que a gente chama da neuralgia clássica, típica, que é um paciente que tem algum vaso tocando no nervo trigêmeo lá dentro da cabeça e que isso aí vai causando uma alteração no nervo e causa dor. Esses pacientes, mesmo que a gente identifique isso no exame, a gente sempre dá a opção de tratamento medicamentoso. Alguns pacientes respondem muito bem. Nem todos têm aquela dor excruciante, assim, que realmente é uma dor incômoda, uma dor em choque, tocar o rosto é incômodo para a pessoa. Às vezes um leve movimento já dispara o gatilho da dor. Vento, às vezes vento. Né? Troca de temperatura. Alguns pacientes não conseguem comer por causa disso, porque eles não conseguem mastigar daquele lado, quando mastiga dói. Então, a opção do medicamento como primeiro tratamento sempre existe. Os pacientes que não respondem à medicação, pode existir a indicação de procedimento cirúrgico. Né? Se existe algum vaso tocando no nervo, que em torno de 75% dos pacientes a gente localiza, pode ser feita uma cirurgia por trás da cabeça, vai lá no nervo, solta aquele vaso, descomprime, e em geral o resultado é muito bom, tá? Em torno de 90% de bom resultado com esses pacientes, com uma baixa taxa de recidiva da dor depois. Agora, nos outros 25% dos pacientes, que é por outros motivos,
Pode ser por esclerose múltipla, pode causar né, perguntar. algum tumor, alguma coisa assim, ou alguns pacientes que 10% dos pacientes não tem nada, exames completamente normais, toda a investigação normal. Esses pacientes é mais difícil de manejar às vezes, porque a gente não tem a opção da descompressão, que é o que é mais efetivo, e a gente tem que trabalhar com medicamentos, e às vezes também procedimentos minimamente invasivos, que são procedimentos ablativos do nervo, que a gente chama. O que quer dizer isso? A gente vai criar uma lesão controlada do nervo. Então, são procedimentos percutâneos, geralmente, né? A gente vai com uma cânulazinha entrando na face, vai até o nervo, e a gente pode usar ou injeta medicação para aliviar a dor, ou a gente usa radiofrequência, que é um tipo especial de uma agulha que esquenta e queima o nervo, ou o balão, é tipo um balãozinho mesmo, um catéter de Fogarty, a gente está bem acostumado a usar, né? E esse balão comprime o nervo, causando uma lesão controlada do nervo que alivia a dor. Esse tipo de tratamento tem uma eficácia em torno de 70% a 80%, com recidiva em até 5 anos de 20% a 30%. Não é uma taxa de recidiva razoável, pode ser repetido depois, mas assim, para alguns pacientes é a opção que a gente tem, né? Esse paciente de esclerose múltipla, que tem um índice de ter problema de neurologia do trigêmeo, é tipo roleta russa, pode acontecer do nada, começar a desenvolver essa neurologia? Pode, na verdade é porque pela lesão da mielina faz uma lesão do nervo, e aí ela acaba, começa a ter dor, assim. É pouco comum a gente descobrir uma esclerose múltipla através de uma neurologia trigeminal, mas às vezes acontece. Também. Por isso que a importância na neurologia do trigêmeo, a gente tem que fazer exames, né? Tem que fazer uma ressonância do crânio para avaliar, porque a gente tem que procurar alguma causa. Se não tiver um vaso ali, às vezes pode acontecer, do paciente não ter nenhum outro sintoma e só ter neurologia do trigêmeo e ter esclerose múltipla, pode, porque pode ter muitas lesões silenciosas no cérebro que só aparecem no exame. Então é importante a avaliação, né, dessa questão. Já que a gente está nessa área, esses problemas também de disfunção temporomandibular, né, que é tudo meio associado com os músculos da mastigação, com os da coluna cervical ali. Eu, inclusive, já tive problema, até consultei contigo, eu não sei se tu lembra, que eu também tinha dor na cervical. Então fica uma região, às vezes, meio difícil de diagnosticar, né, o que está causando. No caso, o dentista encaminha para o profissional, mas vocês têm essa via de mão dupla, porque às vezes é problema de falta de dente, às vezes é problema de ATM, às vezes é problema de bruxismo que está causando essa dor e está causando essa dor irradiada, né, para outro lugar, no caso cervical. Pra ser bem sincero, eu acho que é subdiagnosticado em geral essas questões da ATM relacionadas, ou questões, né, orofaciais relacionadas com dor. Eu costumo sempre examinar a articulação temporomandibular da maneira que eu... Sim. Né, palpação, ver se tem crepitação, ver se tem algum deslocamento da mandíbula na hora de abrir e fechar a boca, que são coisas que a gente consegue perceber no consultório sem um exame odontológico, né, que não é a minha área. Quando não são fatores causais, eles podem ser fatores de piora dos sintomas. Então, assim, dos pacientes que têm, por exemplo, enxaqueca crônica, boa parte deles acabam desenvolvendo também alterações na ATM, porque também tem uma questão de tensão muscular associada. Contração, né? Contração. Então, alguns pacientes a gente abre a boca deles para olhar, estão os dentes gastos, tem bruxismo? Ah, não sei, nunca avaliei. Eu disse, então, e é subdiagnosticado, porque eu pego pacientes, às vezes, que vêm de outros colegas e eu comento, né, às vezes falta de dentes, porque está com a oclusão prejudicada, às vezes tem a mordida cruzada, precisava ter usado um aparelho e nunca foi falado, problema de dificuldade de abrir a boca e aquela dor, e daquela contração, e tem a enxaqueca, tem a dor na cervical, tem a dor dos músculos da mastigação, toda essa dificuldade, né. É difícil o tratamento desses pacientes, porque inclusive alguns pacientes a gente começa a tratar, por exemplo, enxaqueca, ele melhora um pouco, aí tu percebe que tem alguma disfunção temporomandibular, o paciente às vezes é meio reticente, não vai começar. Acha que é bobagem. Não é tão fácil assim. Aí às vezes ele vai e começa a usar uma placa para bruxismo, melhora um monte as crises. Então, assim, uma coisa está interligada à outra, não adianta, não é uma coisa separada. E outra coisa, eles começam a usar e já desiste, né? Acha que, agora eu fiquei bem, não usa mais. O tratamento tem que ser contínuo. É casamento. Uma das coisas que a gente tem observado que alguns casos têm ajudado bastante também é Botox, né? Botox. Os pacientes com bruxismo. Funciona muito bem. Funciona muito bem. Eu ia deixar para comentar do Botox depois, mais tarde, mas caiu no colo agora aqui a questão da toxina botulínica, principalmente para aqueles pacientes sequelados de AVC, que acabam tendo muito espasmo, muita rigidez muscular. Aí é bastante empregado, acaba sendo a neuro que faz mesmo. Para entender, vamos lá então, o que o Botox faz, pessoal? Então o Botox ele vai relaxar aquele músculo durante um tempo. Então ele é uma paralisia, digamos assim, controlada, tempo controlado. E ele vai agir justamente nessa musculatura, ou nessa região, onde está sendo muito exigida por aquela sequela, né? E aí ele vai fazer, enfim, esse relaxamento.
É usado bastante? Está sendo menos usado? Como é que está sendo, Christian? Tem músculos que a gente escolhe mais do que outros para isso? A toxina botulínica, é importante ressaltar, não tem só o fim estético, né? Na medicina ela é usada em diversas coisas. Então, assim, ela é usada para tratar enxaqueca, tem protocolos para tratamento de enxaqueca, tem para disfunção, né, para bruxismo, pode ser usado. No AVC, são mais um neurologista que faz, na verdade, Botox, nesse caso do AVC, que eles acompanham mais esses pacientes, mas o que acontece? O paciente de AVC, às vezes ele faz contrações da musculatura que atrapalham o dia a dia dele, ou causando dor ou limitando alguma questão de movimento. Então, geralmente você faz o Botox para poder liberar esses movimentos, né? Para sudorese, né? Sudorese excessiva também é usado o Botox, né? Então, assim, são diversas maneiras de empregar o Botox. Na parte mais de tratamento de dor, a gente pode usar na musculatura cervical, né? Para pacientes com muita contratura, com dor tensional que não consegue resolver de outras maneiras. Para enxaqueca, como eu mencionei, também pode ser utilizado. No próprio neurologia do trigêmeo, alguns pacientes beneficiam do uso do Botox. Então, assim, são diversos usos que a gente tem. Tá, mas agora eu fiquei encucada com a questão da enxaqueca. O que tu vai bloquear na enxaqueca, Ney? Os protocolos é feito o bloqueio da musculatura quase do crânio todo, bem dizer, né? Na região frontal, região temporal e também na região trapézio. Então, o mecanismo que é de resolução da enxaqueca pelo Botox talvez não esteja 100% compreendido, mas o protocolo ajuda em alguns pacientes. A questão toda é, como eu digo, tem passos para tratar. Quando é que a gente vai tratar um paciente com Botox? Um paciente que tem muitas crises de enxaqueca e não controla quantas medicações. Porque também não é um tratamento definitivo, vai durar 3, 4 meses aí, talvez. E o custo também já é um pouco maior, porque vai ter que não usa pouca toxina botulínica para fazer para enxaqueca, por exemplo. Então, o paciente que não resolve, né, com as medicações, e o paciente que às vezes não quer tomar remédio, né? Ele prefere fazer aquilo para tentar tomar menos ou não tomar remédios. Nos casos em que funciona muito bem. E dá uma relaxada naquela musculatura, né, que está contraída. Aproveitando o que tu falou ali, o paciente muitas vezes não quer utilizar a medicação. De tratamentos não medicamentosos, tu costuma recomendar atividade física, questão da dieta? A gente sabe que muitas dores crônicas vêm também de um processo degenerativo ou de um processo inflamatório do organismo por estar com sobrepeso ou até dessa sobrecarga deste sobrepeso em cima das articulações. Em relação a exercício, o que tu diria que sim ser um melhor ou mais indicado para quem tem alguma dor ou tem algum que seja contraindicado também? Primeira coisa, qualquer exercício é melhor que nenhum, né? Todos os meus pacientes que vão no consultório, eles ouvem isso, assim. Se o paciente não faz atividade física, ele precisa fazer atividade física. Porque comprovadamente a atividade física melhora a dor. Inclusive, por exemplo, os pacientes com fibromialgia, que são pacientes difíceis de tratar às vezes, uma das coisas que mais funciona é atividade física. Então, assim, não existe, para prevenção, não posso dizer assim, essa atividade é melhor do que aquela, né? Porque, como eu disse, qualquer atividade física, ela vai ajudar. Para a questão de tratamento de dores, é assim, o que eu costumo indicar no consultório? O paciente que está com uma dor aguda muito intensa, é um caminho para fisioterapia inicialmente, se ele não está conseguindo fazer atividade. E ele vai fazer atividade física o que ele tolerar. Ah, fiz alguma coisa que piorou a minha dor. Opa, isso tu segura um pouco, a gente vai jogar mais para frente. E em termos assim de técnica de fisioterapia, não existe nada que diga que exatamente uma é melhor do que a outra. O que eu, pelo menos assim, não sou fisioterapeuta, nem tenho essa pretensão, mas o que eu acho que é o mais interessante é usar um pouco de tudo para tratar o paciente, né? Porque hoje em dia o que a gente acaba vendo na questão de tratamento, de reabilitação e também para atividade física, é que não, isso aqui é o melhor, isso é melhor do que aquilo. Não. O meu ver, assim, vai fazer fisioterapia, tu pode usar técnica de osteopatia, tu pode usar técnica de pilates, fisioterapia convencional, tudo para chegar ao melhor para o teu paciente, né? Então eu sou um pouco contra aquela coisa assim, é isso que vai resolver o problema. O paciente saiu da crise aguda, tá bem, geralmente eu encaminho para fazer pilates, inicialmente. Por que eu gosto do pilates? Por algumas questões. Os movimentos geralmente são feitos de forma lenta, ele ajuda a criar consciência corporal, ele trabalha muito a questão da respiração e o principal para a coluna, que é o que a gente chama da musculatura do core, né? Que é a musculatura abdominal e a musculatura paravertebral. É uma das coisas que ele mais trabalha, com movimentos lentos, contrações isométricas, tudo que vai ajudar. O paciente fez o pilates, tá bem, evoluiu ali 2, 3 meses de pilates, quer ir para uma academia, pode fazer o que quiser, não contraindico nada. Ah, eu quero fazer agachamento. Não tem problema, vai fazer agachamento. Só não bota 1 tonelada no agachamento. Né? A pessoa que gosta de usar muita carga, às vezes acontece. Esses dias mesmo eu atendi uma paciente no consultório, que ela foi nos procurar, e aí, conversando com ela, então, mas faço agachamento e tal. Ela devia ter uns 60 quilos. Botava, sei lá, 100 e poucos quilos no agachamento. Peraí, diminuiu a tua carga.
Talvez esteja sobre. Mas eu já faço há bastante tempo disso. Não, tudo bem. Não quer dizer que tu não possa mais fazer, mas tu vai ter que ter algum cuidado. Então, atividade física, qualquer uma. Posso correr? Pode. Tá? Eu tenho hernia de disco, posso correr? Pode. Não quer dizer que eu não possa correr. Hoje, saiu um estudo, acho que uns 2 anos atrás, 2, 3 anos atrás, eles pegaram um grupo de corredores de longa distância e um grupo de pessoas que não faziam atividade física. Os corredores de longa distância tinham menos protusão de disco do que os sedentários. Então, assim, por uma série de questões, o nosso corpo precisa de algum impacto, porque isso ajuda na circulação da água dentro do disco. O disco é mais de 90% da parte interna dele é água. Então, esse pequeno impacto faz com que essa água se movimente ali dentro, saia do disco, volte para o disco, faz com que os nutrientes entrem no disco, saiam do disco, porque uma coisa apesar das estruturas ao redor da coluna serem muito vascularizadas, o disco não tem vaso sanguíneo nele. Ele começa a ter vaso sanguíneo no disco quando começa a ter problema. E aí a questão de manter o disco saudável tem muito a ver com o movimento. Por favor, gravem isso. Vou botar na porta do meu consultório também. Quando chegam e dizem assim, eu mando caminhar, assim, não, mas eu fui no doutor e eu tenho hérnia de disco e eu não posso fazer atividade física. Aqui, eu ia comentar que eu lembrei de um estudo que foi feito aqui na USP, que pegaram os ratinhos, fizeram uma lesão no ciático para monitorar essa dor crônica. Metade dos ratinhos colocaram a nadar, metade não nadou. Os que nadaram tiveram uma melhora nessa dor crônica muito maior do que os que ficaram parados. Mas aí a gente pensa, a pessoa que tá com dor, vocês já tiveram alguma dor naquele momento. Às vezes a gente não tá com dor e não tá com vontade de ir na academia. Daí tu tá com dor e ter aquela força de vontade de levantar e ir fazer um exercício que às vezes é mais incômodo por tu tá com aquela dor ali iminente. Então, eu acho que tem também essa questão de parcimônia. Acho que não precisa fazer um exercício tão intenso, não precisa fazer todos os dias, mas é importante ter essa movimentação. Eu lembrei dessa parte da natação, porque antigamente tinha uma dor, tinha que fazer hidroginástica. Né? Por isso que eu te perguntei qual que seria o melhor exercício. Porque justamente diziam que não tinha impacto. Mas hoje a gente sabe que esse impacto é importante para várias outras funções, né? Inclusive para reduzir a osteoporose, por exemplo. Vi um estudo ali que comparava quem fazia musculação, quem corria e quem não fazia nada. Então, quem fazia musculação teve menos tendência a desenvolver osteoporose, porque esse impacto ajuda no atração do nervo na parte muscular, né, nesse estímulo. E então, Christian, a hidroginástica realmente é o exercício mais recomendado ou não necessariamente? Existe aquela questão de que a hidroginástica, ela tira o impacto, né? Acho que isso é bem importante para pacientes com problemas de quadril, de joelho, de tornozelo, porque esse impacto realmente vai ser ruim para eles. Agora, para a coluna, não necessariamente vai ser a melhor opção, né? Caminhar, correr, atividade de reforço muscular, academia, pilates, funcional, tudo isso ajuda, né? A única coisa que eu já mencionei, eu reforço cuidado com a execução e a carga. O que a gente mais vê as pessoas se machucarem, às vezes, ou carga excessiva, ou naquela loucura de fazer rápido, né? Tem que fazer, faz um movimento errado e aí causa uma dor. Então, não existe exercício ruim, só tem que ter cuidado na hora de executar. O mais importante é cuidar a carga, não é o tipo de exercício. O tipo de exercício, claro, como tu falou, com alguns impactos, tem que cuidar dependendo do problema que a pessoa tenha, mas o mais importante é a carga e a velocidade, a intensidade com que a pessoa faz. Isso, com certeza. Qual é a questão que sempre questiona a questão de velocidade de execução? Quando você faz uma coisa rápido, a tendência de você fazer ela mal feito é maior, né? Tanto na atividade física também, faz uma postura errada, faz um levantamento terra ali devagarinho, como tem que ser feito, e faz ele com um arranque, com uma puxada muito mais brusca, a tendência de você executar o movimento de forma errada é maior. E se executou de forma errada, a chance de lesão é maior também. Eu tenho um bom exemplo disso, que eu comecei a jogar tênis mais velha, com 35 anos. E eu comecei a jogar e eu comecei a ter dor. Eu comecei a ter ciatalgia. Eu tinha muita dor. E eu comecei a me desanimar, justamente porque era uma coisa que era para ser prazerosa, era para ser legal, e eu sentia dor. E um professor, e eu acabei dando um tempo, e comecei a fazer aula com um outro professor, e eu comentei com ele, eu tô desanimada porque eu venho pra aula e eu tenho dor. Daí ele parou, me olhou e disse, não, tá aqui, ó, é o teu movimento que está errado. A partir daquele momento que a gente corrigiu o movimento, acabaram suas dores. Então, eu creio que a supervisão, para quem ainda não tem tanta experiência com atividade física, seja numa academia,
ou seja, num esporte novo que tá começando, eu acho que ela é muito importante justamente para isso, para tu ter essa memória do movimento, para tu aprender a fazer esse movimento de uma forma adequada e tu acabar não tendo lesões, né? Tu falou ali, tu deu as taxas de sucesso para nefralgia do trigêmeo quando é submetido a um tratamento cirúrgico, mas para mim não ficou claro, assim, da hérnia de disco, tá? Aquele paciente que chegou ao ponto de fazer uma cirurgia para hérnia de disco. Qual é a taxa de sucesso desse paciente? O que eu posso dizer pro meu paciente que eu tô te encaminhando, assim? Primeira coisa, se eu pegar todo mundo que tem hérnia de disco, seja ela sintomática ou não, né, o paciente tem dor ou não, 90% das hérnias o corpo resolve. Dos pacientes que chegam ao nosso consultório que tem dor indo para a perna, cerca de 50% a 60% acabam precisando de cirurgia. Então, a minoria dos pacientes são que precisam de cirurgia. Desses pacientes que a gente opera, a taxa de sucesso de uma cirurgia de hérnia de disco é acima de 90%, 95%. Alguns pacientes ficam com, especialmente os pacientes que demoram a procurar atendimento, podem ficar com dor residual. Né? Alguma dor na perna, dependendo do que faz e tal. Mas a taxa de sucesso da cirurgia de hérnia de disco, particularmente, é muito boa. É uma das que eu mais gosto de fazer, até por isso. É uma cirurgia que, especialmente quando não é um caso que está muito arrastado, que demorou muito para a gente chegar na indicação cirúrgica, eu costumo brincar que é tirar dor com a mão. O paciente opera, saiu da cirurgia, não tem mais dor. Então, o paciente que está tomando 3, 4 medicações para dor, ele sai da cirurgia com 1 grama de dipirona e não tem dor nenhuma. E eu espero que esse sucesso permaneça por muito tempo, ou não? Na verdade, assim, qual que é o risco de recidiva da hérnia? Que é a questão, assim, que a gente considera recidiva. Até 3 meses voltou a ter a mesma dor por causa do mesmo disco, é recidiva. Não deu tempo do disco cicatrizar, saltou a hérnia de novo. A taxa de recidiva na literatura é em torno de 5 a 10%. Então, até 10% dos pacientes podem ter uma recidiva da hérnia. Passado esse período de 3 meses, a gente considera uma nova hérnia. E aí é uma questão estatística. Quem já teve uma tem uma chance maior de ter outra, porque tem uma coluna doente, né? E em termos de cirurgia, assim, isso é uma coisa que é importante ressaltar, a gente tem muito tabu com cirurgia de coluna ainda, né? Porque o tio do primo do vizinho operou e ficou numa cadeira de rodas, não sabe nem quem é a pessoa, nunca viu. E aí chega lá no consultório, doutora, eu não vou ficar numa cadeira de rodas. Não vai. A chance de uma complicação grave que vai deixar um paciente incapacitado é quase nenhuma numa cirurgia de coluna bem planejada e bem indicada. Óbvio que se for fazer uma coisa, né, mas uma cirurgia bem planejada, bem indicada, ou por exemplo, uma hérnia de disco, que é uma cirurgia das mais corriqueiras nossas, a chance de a pessoa perder o movimento de uma perna é praticamente nenhuma. E hoje em dia não são mais também aqueles cortes gigantes que a gente via antigamente, né? Hoje é praticamente minimamente invasiva, né? Assim, a cirurgia da hérnia de disco hoje, sempre que é possível, a gente tenta fazer por endoscopia, né? Que é a cirurgia que a gente faz com uma incisão de... não dá nenhum centímetro a incisão, com uma cânula, com endoscópio, a gente faz e remove a hérnia. Uma cirurgia aí de 45 minutos, 1 hora, às vezes até menos, dependendo do tipo de hérnia, em 20 minutos está feita a cirurgia, o paciente pode ir embora no mesmo dia. Então, já levanta, acordou da anestesia, se alimentou, já levanta, já caminha, no outro dia vai para casa. Paciente que, por exemplo, tem atividade burocrática, não quero nem pegar atestado, o pessoal se preocupa às vezes, né, ter que ir para o INSS, aquela coisa toda. Tem paciente nosso que, por função burocrática, em 14 dias está no escritório trabalhando de novo. Tem uma atividade que tem mais esforço. Dá 2, 3 meses, porque se eu submeter aquele disco com um estresse muito grande, eu posso recidivar a hérnia. Mas e claro, alguns pacientes precisam de cirurgias maiores, né? A maior parte dos pacientes com hérnia, a gente consegue só remover a hérnia. Alguns pacientes têm outros problemas, algum escorregamento na vértebra, instabilidade. Aí a gente tem que lançar muitas cirurgias um pouco maiores, né? Botar parafuso, descomprimir os nervos, mas que mesmo assim não é mais que antigamente, né? A pessoa, doutor, chega, tem que operar. Eu vou ter que ficar quanto tempo dormindo de bruço? Eu disse, não, nenhum. Vai dormir normal. De bruço eu não quero que tu durma de bruço, eu quero que tu durma de lado ou de barriga pra cima. Não tem problema deitar em cima da cirurgia. Doutor, e eu vou ter que usar colete? Não. Colete é pior, ele limita o movimento e vai ser pior para você com o tempo. Então, tem uma série de coisas que ainda a gente tem. É importante talvez educar, porque as pessoas ainda acham que é aquelas coisas que se faziam antigamente, que na época era o correto. Mas as coisas vão evoluindo, né? E em relação ao peso, o peso aumenta a chance de ter uma hérnia de disco, um sobrepeso, uma obesidade, e o paciente que está nesse estado pode ser submetido a uma cirurgia ou precisa melhorar esse quadro de obesidade para depois ser submetido? Sobrepeso e obesidade estão relacionados diretamente com problemas na coluna. Eu gosto muito de usar comparações, analogias. Eu digo assim, é um chassi de Fusca com uma carroceria de caminhão. Não vai dar certo, vai dar problema. Então, assim, o que tem que fazer? Sempre que possível, eu peço para o paciente perder peso antes da cirurgia. Para alguns pacientes, só isso já resolve. Especialmente pacientes com dor na coluna.
Para hérnia, às vezes não resolve, mas o que acontece? Tem um limite de peso para operar? Não, não tem um limite de peso para operar. Especialmente para os pacientes que têm muita dor, às vezes eu tenho que operar ele para ele conseguir perder o peso. Porque ele tem tanta dor que ele não consegue caminhar, assim, então ele não consegue fazer as atividades que tem que fazer porque a dor dele não deixa ele fazer. Então, em alguns pacientes a gente opera e aí eles vão perder peso e melhorar a qualidade de vida. Mas assim, o peso é um dos principais fatores de riscos modificáveis que a gente vê no consultório e que às vezes é pouco valorizado pelo paciente. Às vezes não é fácil, né? Perder peso não é fácil. Não é fácil. Né? E uma coisa que às vezes eu vejo os pacientes relutam bastante é procurar um profissional, um nutricionista para ter essa orientação. Todo mundo acha que vai conseguir fazer isso sozinho. E no final das contas, não consegue. Então eu sempre oriento, vai para o nutricionista, procura um nutricionista, avalia, faz uma dieta. Na verdade, eu não gosto de usar a palavra dieta, eu gosto de falar reeducação alimentar, né? Sim. Faz uma reeducação alimentar, modifica teu estilo de vida, que tu vai conseguir perder peso. Só que as pessoas têm essa dificuldade. Né? Costumo dizer que as pessoas acham que vai ser mais rápido sozinho. Ah, não, vou demorar muito. Tenho pressa, então vou cortar, vou tirar o pão, vou tirar não sei o que e vou emagrecer. E normalmente quem me procura já tentou várias vezes, mas está no estágio inicial, então perdeu muito tempo, ou seja, demorou ainda mais para conseguir atingir aquele resultado. Nesses problemas de coluna, eu observo bastante no consultório, porque uma coisa impossibilita a outra, então é importante procurar essa ajuda para ter realmente uma eficiência no tratamento. Tu vai acelerar esse processo, né, com 2 profissionais que realmente entendem daquela área. E uma coisa agora que me ocorreu, que eu lembrei de comentar hoje em dia tem muitos pacientes fazendo cirurgia bariátrica, né? E o que acontece? Isso eu vejo no consultório com alguma frequência. O paciente era obeso, não tinha dor na coluna. Fez a bariátrica, alguns meses depois começa a ter dor na coluna ou aparece uma hernia de disco. Por que eu acredito que isso aconteça, né? Muitos pacientes, e eu geralmente é com esses que acontece, eles não seguem a orientação da atividade física como deveria. Fazem no início, perdeu o peso, para. E aí o que acontece? A gente sabe que a perda de peso, se não tiver fortalecimento muscular durante a perda de peso, tu não perde só gordura, tu perde massa magra. Então ele tinha uma musculatura hipertrofiada para carregar todo o peso que ele tinha. Daí ele fez uma perda de peso muito grande, perdeu um monte de músculo, a coluna começa a sofrer. Então isso é uma outra coisa. Tem muita gente que faz cirurgia bariátrica hoje em dia por necessidade. Então, não pare de fazer atividade física se você fez uma bariátrica, porque vai dar problema. Com certeza. Eu faço um exame que é bioimpedância no consultório e muitos pacientes obesos se surpreendem do volume muscular que eles têm. Não, mas eu nem faço atividade, como que eu tenho toda essa estrutura muscular? Como não faz atividade? Tu carrega 100 quilos todos os dias. Tu levanta e senta, tu caminha, toda a movimentação é com 100 quilos, não é que nem eu que carrego 50 quilos aqui na minha carcassinha de fusca, como tu falou. Então, com certeza, isso fortalece aquela musculatura. Tu tira esse peso e não segue fazendo uma atividade física, com certeza tu vai ter uma degeneração muito maior daquela estrutura muscular. Cristian, tu falou ali uma coisa que eu achei bem legal e ficou meio solta, assim. Tu falou do nível de hidratação do disco vertebral, né? E quanto isso é importante para nutrir aquele disco, né? Então, ele que vai absorver o impacto, ele vai controlar, vai ajudar, vai deixar essa coluna mais saudável. E eu vejo com frequência, principalmente paciente mais idoso, que vem nos exames de imagem lá, desidratação dos discos vertebrais. Eu quero que de repente, que fique claro para quem está nos ouvindo qual a importância disso, né? Por que tem que ter água naquele disco ali? É só tomar água que vai inchar? E aí quanto de água eu preciso tomar? Como é que funciona isso? Na verdade, assim, isso é uma outra coisa que eu ressalto. A gente passou dos 18, a gente começa a envelhecer. Todo mundo. Isso é uma coisa que não tem. E a nossa coluna também. Algumas pessoas, a coluna envelhece mais rápido do que as outras por uma série de motivos. Por questões que ela não pode modificar, por exemplo, a genética, né? E por questões modificáveis. Sobrepeso, tabagismo, falta de exercício, postura inadequada, inatividade. Isso, o processo inicial de envelhecimento do disco parte de desidratação, assim como o envelhecimento do nosso corpo. A gente desidrata com o passar do tempo, a gente tem menos água nas nossas células com o tempo. E o disco também passa por isso. Então, como é que a gente pode evitar isso? Atividade física, evitar ficar muito tempo parado. Então, pessoas que têm atividades mais burocráticas, eu vou trabalhar, tem que ficar um tempo longo em pé, a cada 1 hora levanta 5 minutos, dá uma caminhadinha, não fica parado. Inclusive porque isso é uma coisa que não, eu tô parado, minha coluna vai ter menos carga. Mentira. Sentado tem mais pressão no disco que em pé, por causa da postura que a gente fica. A não ser que tu fique um pouquinho mais reclinado para trás, né? Mas é difícil a gente manter essa postura. Então,
Inatividade é outro problema. E a questão da água. A gente tem uma quantidade mais ou menos certa de água para tomar por dia. Depende, uma pessoa aí de 70 quilos, em torno de 2,5 a 3 litros de água. Não é que a gente tem que se manter hidratado. Se a gente não tiver hidratado, vai ter menos hidratação no disco, mas não tem aquele impacto também direto, assim, né? Tomei pouca água, o disco vai estar mais hidratado hoje que amanhã, eu vou conseguir ver isso até no exame. Isso a gente não vai conseguir ver. Mas o processo de envelhecimento é assim. Então, alguns pacientes nos procuram com o resultado de exame de coluna, doutor, estou com o disco desidratado. Isso não. Está dentro do que está esperado para a tua faixa etária, né? Assim como tem pacientes que chegam lá assim, se eu pegar uma ressonância, por exemplo, eu atendo muito paciente idoso, então, paciente de 80 anos, a ressonância dele não vai ser normal. Não vai ser normal. Não vai ser que nem uma pessoa de 18. Mas esse paciente tem dor? Está incomodando? Se está incomodando, a gente tem que fazer alguma coisa. E na desidratação discal, a gente consegue relacionar isso com a dor, talvez seja uma das dúvidas, né? Não necessariamente, tá? Dor lombar, pura e simples, aquela dor que não desce pela perna, a gente não consegue, às vezes, relacionar com alguma alteração no exame de imagem, porque geralmente o paciente já tem alguma artrose nas articulações da coluna, ele já tem alguma desidratação do disco, então, tanto que indicar, por exemplo, cirurgia para uma dor lombar somente é muito difícil a gente indicar. A gente sabe que o resultado não é bom. Nesses casos, a gente lança a mão de fazer bloqueios, infiltrações e o tratamento conservador. Cuidar da alimentação, perda de peso, atividade física, aquela coisa toda que a gente já vem falando. Tu falaste dos fatores de risco, né? E um deles é a postura. Cirurgião dentista é um paciente que deve receber muito no teu consultório, que deve sofrer muito com problemas. Assim, eu tenho colegas, eu já tive problemas. É dor lombar, é dor na cervical, é dor na mão, formigamento, túnel do carpo. Então, é um combo de patologias que acomete pela posição. Às vezes, uns trabalham só em pé, outros trabalham muito sentado. A posição que tu fica, né, no paciente dificulta tu conseguir ficar numa posição correta. Qual é a dica que tu dá pra gente minimizar? Porque tem coisas que não vai conseguir minimizar, que é do trabalho, e que tu vai ter que ficar naquela postura, mas tem alguma dica, alguma coisa que a gente possa fazer para pelo menos postergar esses problemas de coluna? É muito frequente mesmo, tá? Eu tenho amigos dentistas que têm problema de coluna e trato deles e especialmente na cervical, né? Porque para poder acessar a boca tem que ficar com a postura da cervical ruim. Uma das coisas que eu já tentei indicar para alguns, mas que às vezes o pessoal tem dificuldade em utilizar é a lupa, né? A lupa pode ajudar, porque como a lupa, ela magnifica e tu consegue ter uma... Microscópio ajuda bastante microscópio também. E lupa, as duas coisas. Inclusive tem umas lupas hoje, elas não são um pouquinho mais dispendiosas, mas que elas têm um ângulo de 90 graus. Aí então tu fica reto, só vira a cabeça pro lado para trabalhar. Microscópio é maravilhoso Microscópio também. é excelente. Tem que não é toda especialidade que dá para usar, né? Eu uso na endodontia, isso, não, né? Endo, canal com microscópio, daí facilita muito. Mas assim, não tem muito o que fazer na hora do trabalho, né? Tem que tentar, nos outros momentos, ter cuidado, né? Dormir, por exemplo, também é uma outra questão importante, né? A posição de dormir. De lado, geralmente, é a melhor posição, né? Para a coluna. Isso é uma coisa que é a orientação que eu também dou para os pacientes no consultório, né? Deitar um travesseiro que mantenha mais ou menos a cabeça reta, em relação ao ombro apoiado aqui na cama, e um travesseiro com altura suficiente para manter a cabeça neutra. Sim. Um travesseiro entre as pernas, um travesseiro entre os braços, para não rodar. Porque o que acontece? Botei um travesseiro só entre as pernas. Meu ombro roda quando eu relaxo durante a noite, eu fico com a coluna torcida e o pescoço torcido. Botei um travesseiro só entre os braços. Meu quadril roda, força minha coluna lombar quando eu estou dormindo. Ou dormir de barriga para cima. Porque tem gente que não gosta, mas também é uma possibilidade. Mas eu durmo de barriga para cima e tenho dor na lombar. Tem uma maneira de corrigir isso. Botar um travesseiro embaixo do joelho, que daí dobra um pouquinho. E o colchão, que é mito, é verdade que o colchão influencia? Inclusive hoje eu estou recebendo uma visita na minha casa e ela comentou do colchão, que ela dormiu na cama da minha filha, que era muito bom, que ela não estava sentindo dor, que ela acordava na casa dela com dor. Ela ia até lá ver qual era o colchão, porque ela tinha notado diferença na coluna dela. Cuidado com essas visitas, elas ficam mais tempo na tua casa. Quando o colchão mas é bom, essa minha quando visita o colchão é bom, super bem recebida, amo, pode ficar tempo. Então, o colchão, existe aquelas indicações por densidade, por peso, né? Então, não tem uma indicação específica, esse colchão é melhor que aquele, um estudo. Molas, não muda muito. É porque a pessoa se adaptar melhor, né? Tem uns colchões aí também com massagem, não sei o que lá, custa uma fortuna. Não, assim, a massagem do colchão não vai resolver, se a pessoa não fizer o resto. Agora, comentando um problema que eu tive, que eu tinha amortecimento na mão e estava perdendo a função, assim, perdendo o tato, e achava que era da cervical.
né? Porque eu também tinha hernia cervical, também tinha dor na cervical, e depois era o túnel do carpo. Esse movimento também de tu, né? Eu imaginei, porque como eu fazia muita endo, faço, então esse movimento fino, né? Talvez prejudique, ou foi da idade, ou hereditário? A questão do carpo é de muito uso da mão, né? Você não adianta, quem usa muito a mão no trabalho pode realmente vir desenvolver túnel do carpo. Inclusive, essa questão da cervical com o carpo é uma confusão muito frequente. Você tem um termo em inglês, double crush syndrome, que o nervo pode estar apertado em 2 locais. Então, pode acontecer o paciente ter um problema na cervical e também ter o túnel do carpo? Pode. Não faz muito tempo eu operei uma paciente que tinha operado o túnel do carpo com o colega, ela melhorou da dor na mão, porque ela realmente tinha uma alteração, tinha uma síndrome do túnel do carpo, mas continuava com dor no braço. Aí a gente operou a cervical, resolveu a dor no braço. Eu operei o carpo e resolveu, tirou com a mão. Inclusive, a dor no carpo, às vezes, ela pode subir pelo braço, né? Ela não fica só na mão. Tem alguns pacientes que têm dor no antebraço também, por causa do Eu carpo. tinha amortecimento, eu já estava perdendo, ia pegar uma pinça, às vezes eu não... Nossa, eu começava a trabalhar e aí daqui a pouco eu tinha que começar a chacoalhar a mão, porque eu perdia o tato. Tava aquela posição que a gente vê de desenho animado, do morto estartelado no chão, assim, sabe? Um braço pra cima, outro pra baixo, a perna daquele jeito. Cara, é o jeito que eu durmo. Então, assim, eu tô meio preocupada. Eu acho que eu comecei a entender por que eu tenho dor nas costas. Pode contribuir. É mito que o dormir de bruços é o pior? Não, pior posição? Na verdade, é a pior posição. Porque dormir de bruços, primeiro, tu não vai dormir com a cabeça enfincada no travesseiro. Né? Não, tu vai ter que virar. Quando você vira, você vai dormir a noite inteira com a cabeça virada pro lado, forçando a musculatura da cervical. E a questão da lombar, para alguns pacientes pode até aliviar um pouco a dor da lombar no momento, porque tu força um pouquinho a lordose da lombar. Mas não funciona. Tá, já entendi. Já entendi que eu vou ter que comprar uma cama maior, um travesseiro Monte de comprido, e o namorado vai mais pro canto da cama. Tu vai tirar foto, né? Vou tirar uma foto. Sim. Pessoal, então assim, eu acho que foi super produtivo a nossa conversa de hoje. Creio que a gente tenha trazido várias dicas aqui para ter uma qualidade de vida melhor com relação a essas dores da coluna, porque nós estamos percebendo que a nossa idade está avançando cada vez mais, a população está ficando mais idosa, e o que a gente menos quer é uma qualidade de vida ruim para eles e para nós no futuro. Então eu creio que o Christian tenha trazido dicas valiosas aqui de como lidar com isso. Quero te agradecer mais uma vez pela disponibilidade de ter conversado conosco, agradecer aos nossos apoiadores, a Casa Simone Interiores, a Cicobi e a Action Day, e finalizar mais um Pod Saúde. Muito obrigada. Até mais. Até mais, pessoal.